Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 13/5, mini índice, contexto e movimentação do preço. Algo, né, que como tema aqui para a gente abordar na nossa aula de hoje, é que lateralidades geram tendência, né? Isso daqui tem que ser um conforto, né, para você, para mim, né, e para todo mundo que opera o mercado. Por exemplo, hoje foi um dia que o mercado não deu alvo, né? Ele não deu o primeiro alvo para cima, apesar de ser um alvo de excelente probabilidade, não deu o segundo alvo para baixo, né? Então ele ficou ali devendo uma movimentação de alta. A gente tem um dia mais estreito, uma movimentação de cerca de 1.000 pontos. A gente tem aqui, né, uma barra interna, o que corrobora, né, com a ideia de que isso daqui é um modo rompimento, tá? Então que a gente está entrando em um modo rompimento. Então quanto mais se estreita essa movimentação, né, mais fica latente a possibilidade de algum tipo de movimentação direcional posterior a isso, tá? O mercado não fica, né, numa lateralidade por muitas barras, né? Ele acaba tendo a contração da volatilidade para a expansão da volatilidade. Aqui no diário a gente não tem muita informação, apenas que a gente está alto no canal de baixo, né? Se a gente contar as correções, né, que é algo que a gente faz aqui de maneira repetida, né? A gente tem aqui uma L1, a gente tem uma L2, a gente tem aqui uma L3. Ele retomou máxima, né? A próxima perda de mínima seria, né, uma L4, seria uma wedge com um topo duplo. E aqui, como a gente falou, está alto no canal, fechou o gap, né, que permanecia aberto. A gente conversou que em canais amplos, né, é comum gaps ficarem fechados, né, porque eles se parecem muito com lateralidade. Tá? Então a gente vem aqui para 60 minutos pensar em mais alguma coisa. Aqui nos 60 minutos, pessoal, a gente consegue observar também, né, um pouco mais a ideia, né, desse estreitamento, né, que isso daqui acaba sendo um modo rompimento, tá? Então, sempre que a gente tem um triângulo, né, se fechando, a gente tem o mercado, né, estreitando a sua movimentação. Isso aqui, como a gente falou, né, como uma panela de pressão. Conforme você vai fechando, né, essa movimentação, mais fica, né, latente a possibilidade de um rompimento e continuidade, tá? Então, é interessante aqui a gente lembrar, né, que apesar de hoje, por exemplo, o rompimento não ter atingido o alvo, é mais comum o mercado, né, cumprir, né, esses devidos alvos ali com bons rompimentos. Aqui nos 60 minutos, a gente também não tem muita informação a se extrair, né? A gente está com a média móvel de 50 flat, a gente está com a MM9 e a MM20 juntas, né? Isso aqui é uma característica central de lateralidade. Aqui no tempo maior, né, que foi um ponto que a gente apresentou hoje, né, até um dos amigos perguntou se a gente ia acabar encaixando, né, esse conceito de MTR dentro da leitura do mercado. A gente vai e agora a gente vai usar cada vez mais. Então, dentro dessa leitura, a gente teve aqui uma movimentação de alta, né, o índice, né, vinha numa movimentação forte de alta, topos cada vez mais altos. De repente, né, a gente teve aqui uma primeira tentativa de um gap de média, uma retomada, tá? A gente teve aqui uma wedge com topo duplo. Depois disso daqui a gente tem um gap de média real, a gente tem as duas primeiras barras aqui abaixo dessa movimentação. O que a gente conversou? Para que o mercado venha, por exemplo, iniciar uma melhor fase na MTR, né? Quando a gente pensa nessa ideia de MTR, de reversão majoritária de tendência, a gente pensa que depois do gap de média, ou quebra da linha de tendência, a gente vai ter um teste do topo. Só que isso depende da pressão que o mercado vem. E isso daqui pode ser, né, um pouco mais rápido, a gente está falando de 60 minutos, tá? Então a gente tem o número de barras dos 60 minutos, né? A gente não tem um número de barras muito grande. Lembrando que a MTR, quando a gente fala lá dos 5 minutos, às vezes é um trade para a gente passar o resto do dia ali, né, dando continuidade naquela movimentação. E mais um ponto, né? Reversões geralmente são lentas, tá? Dificilmente você vai ter, né, aquela mesma velocidade, por exemplo, numa reversão, de quando você tem num rompimento, tá? A reversão geralmente ela é mais lenta. Por quê? Porque ela necessita de mais realização de lucro, né? Ela tem aquelas regiões, né, de que o preço precisa passar, né, até ele realmente definir, né, a reversão. Mas um dos pontos centrais, né, é que dentro, né, da ideia de MTR, a gente vai ter algum tipo de estrutura de venda. E aí a gente já teve aqui, né, algumas tentativas de rompimento, né, sem sucesso. O mercado volta aqui para a mesma região, tá? O que tem de observação, né, que a gente pode fazer de observação importante? Eu tenho um topo mais baixo, tenho um topo mais baixo. Para uma estrutura de baixa, isso daqui é o que é mais importante, né? Para uma estrutura de alta, eu tenho fundo mais alto, eu tenho fundo mais alto, eu tenho fundo mais alto. Para uma estrutura de alta, isso daqui é o mais importante. Então a gente vê que a gente está, né, realmente no mercado ainda sem muita definição. Por quê? Porque onde fica, né, o stop dos comprados, pessoal? Para quem está entrando nessas movimentações, os stops dos comprados são os fundos, certo? As regiões de stop. E quem que vai conseguir, por exemplo, pegar ou o stop dos vendidos ou o stop dos comprados, né, vai ser a movimentação que vai acabar definindo, né, o lado do rompimento.
Então, um rompimento, depois de muito estreitamento, né, ele tende a ser prolongado. Então, a gente pode, né, apesar de que nem hoje a gente não teve nem primeiro alvo, nem um segundo alvo dentro da lateralidade, às vezes depois disso daqui é aquele dia que a gente tem primeiro, segundo e terceiro alvo, tá? Então, é importante a gente manter isso daqui em mente. 60 minutos a gente também não vai conseguir tirar muita coisa, tá? Porque a gente está com o preço trabalhando no meio, né, das médias, tá? Então, a princípio aqui a gente não tem muita informação também a retirar. O que a gente tem aqui é que essa movimentação vem, né, de um padrão de alargamento e até o presente momento a gente não tem rompimento e continuidade. E conforme a gente falou, né, mesmo com gap de média, sendo isso daqui uma possível MTR, isso aqui realmente vai ficar interessante, né, se ele romper, né, a mínima do gap de média, tá? Então, aqui no 15 minutos, pessoal, o que a gente teve? No 15 minutos a gente tinha conversado que no dia anterior aqui era tendência de baixa, certo? Tendência de baixa, então eu tinha aqui mais de 20 fechamentos aqui, ó, trabalhando abaixo da média móvel de 20, tá? E aí, de repente, a gente abre com um gap de alta. Era uma possibilidade de um gap de média, né? E poderia vir, né, para uma movimentação de venda. Não chegou, né, a fazer, por exemplo, gap de média. A gente precisa de duas barras. Teve gap de média, Luciano? Posteriormente? Teve. Bem aqui, ó. Tá? Então, você teve um gap de média. Essa movimentação ainda seria, né, uma possibilidade de venda. Essa foi uma das razões, né, de eu não pensar tanto na entrada, por exemplo, daquela H3 lá dos 5 minutos. Né? Então, uma das razões, né, era ver essa possibilidade aqui como gap de média e do mercado fazer um reteste dessa região de fundo, né, para comprar mais baixo, não comprar alto, né, próximo do range ali. Mas mesmo assim o mercado acabou iniciando uma boa movimentação de alta. Essa boa movimentação de alta, né, ela se encerra lá na MM200, né, talvez tenha sido esse o ponto, né, que eu deveria ter saído, né, já revisando, né, meu trade do dia, né, eu poderia ter muito bem encerrado esse trade na MM200. Por quê? Porque o preço estava bastante afastado, né, da 200, a 9 estava aqui e a 20 estava aqui. Então, para evitar um pullback, né, olha o distanciamento das médias, né, poderia ter realizado o lucro ali mesmo. Né, deveria, né, ter realizado o lucro ali mesmo, em vez de converter uma operação, né, que chegou a pagar alguns pontos em um stop. Tá? Então, é um ponto, né, que a gente precisa fazer, a gente precisa exercitar, né, diariamente, é essa revisão, né, se faz sentido a gente mudar alguma coisa naquilo que a gente faria. No geral, eu acabo levando essas movimentações até alvo, né, pessoal? Mas hoje ele acabou não pagando. E principalmente alvos intraday, né, que é o foco principal disso daqui. Ficou faltando o quê, Luciano? Ficou faltando cerca de 40 pontos, tá? Então, ele não pagou, né, esse primeiro alvo. Um dos amigos, né, usou essa projeção. Eu acabo focando, né, quando tem um rompimento intraday, né, esse rompimento que a gente visualizou lá pelos 5 minutos, eu acabo focando no alvo intraday. Mas um dos amigos acabou pegando, né, essa correção e ele acabou saindo aqui, né, já nesse segundo alvo. Tá correto, né, ele tá correto, né, afinal de contas pagou e tinha esse terceiro alvo aqui, né, que eram algumas projeções que a gente até havia deixado. Aqui, né, acaba sendo uma wedge parabólica, o mercado volta para dentro dessa movimentação. Vamos dar uma olhada aqui no 15 minutos, né, que agora o mercado tá fechando, né, para a gente ver se a gente tem algum tipo de abordagem, né, para a gente fazer aqui. Então aqui eu tenho uma puxada, tenho uma segunda puxada, uma terceira puxada. Como não tenho uma movimentação de três puxadas, né, pessoal, mesmo que essa daqui, né, tenha sido levemente overshoot, né, que ela tenha passado um pouco da linha, né, eu ainda assim tenho, né, uma movimentação de três puxadas. Ó. E eu consigo, né, observar que também está tendo um estreitamento. Movimentação de wedge com topo duplo, né, até um dos amigos perguntou se eu não gosto dessa configuração, é uma das configurações que eu mais gosto de movimentação do preço, tá? É, é uma possibilidade mais latente de quê? De uma movimentação de queda. A gente está tentando reduzir o time frame para pensar em algo, tá, pessoal? Então eu tenho aqui uma possibilidade de um fechamento em wedge. Tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. E né, o mercado se encontra numa região de topo duplo, tá? Então se o mercado abrir, né, com algum tipo de movimentação de queda, né, seria, né, até razoavelmente fácil, né, ele conseguir algum tipo de continuidade. Tá pensando numa wedge com topo duplo. Onde está o ponto de inflexão, Luciano? Está bem aqui. Né? Eu tenho uma, né? Tenho duas, tá? Tenho três puxadas e ficou um fundo aqui. O ponto de inflexão, né, pessoal, dessas três puxadas é essa movimentação aqui, tá? Esse é o ponto de inflexão. Então eu já tenho o mercado renovando, né, um dos pontos, né, dessas minhas três puxadas. Por que eu coloquei esse outro ponto de inflexão aqui? E para ter alvo, né, pessoal, ele já fica
né, quando ele renova a inflexão, ele já fica com a premissa de uma nova mínima, né, que ele possa vir realizar uma nova mínima, mas para que eu tenha projeção, eu preciso que ele faça isso daqui. Então, esse ponto aqui passa a ser o ponto mais importante para a gente, tá? Então, aqui a gente fica, né, com essa condição, né, de para ter algum tipo de projeção para baixo, né, a gente vai precisar desse rompimento aqui. 100% desse rompimento volta para essa região da POC, tá? Hoje, né, um dos amigos perguntou por que eu fiz essa venda, né, aqui na parte da tarde. A região da POC, né, acabava sendo, né, dessa perna aqui, ó, a movimentação dessa perna, acabava sendo a região, né, de 50%, tá, dessa perna, tá, dessa última perna. Intraday também, né, era uma região ali relevante para a gente, né, que era o 61,8. Então aqui dentro dessa perna estava na região de 50%, tinha uma região de POC e a gente teve esse excelente impulso de baixa. Então tem uma, duas, três, tem 4 barras, 5 barras. Então isso daqui era somente uma H1 ainda, né, no 15 minutos. Então dava para pensar em mais uma segunda perna. E aí lá nos tempos menores, né, era aquele desenho que a gente havia enviado, a gente tinha pensado, né, aqui nos 5 minutos, nessa seguinte possibilidade, né, que o mercado tinha aqui, a princípio, uma potencial edge, né, eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas, tá? E aí o mercado rompe isso daqui. Quando ele rompe, a gente fica com a premissa de duas pernas. Tudo bem, é uma wedge pequena. Só que ele desce reto, né? Aqui ele faz só uma pequena deriva, né? E aí faz um impulso de alta. E aqui, né? Se a gente coloca o Fibo automático, tá? Se a gente deixa aqui o nosso Fibo alto, né? A gente observa que aqui era 50% do dia anterior e era também o 61,8 do dia, né? De toda a movimentação intraday, aqui era 61,8, tá? Então era mais uma razão. Então eu tinha POC, né? Tinha também, né, essas outras regiões aqui. E aqui o que a gente havia feito, né, como desenho, né, Luciano? Só retomando aqui, ó. Aqui a gente teve, né, um impulso, né, uma correção, tem um impulso, tem uma correção, tem um impulso. Então aqui era um ponto de inflexão, certo? Era até isso daqui que a gente estava usando, né, para buscar alguma possibilidade de alvo. Então, quando ele renova essa região, também tem uma premissa de segunda perna, né? O que a gente colocou como premissa de segunda perna? Era só uma nova mínima. O mercado não está dando alvo, está dentro do range, está dentro da lateralidade, né? Então a gente tem um fundo, tem um topo, a gente está dentro da lateralidade. Então aqui, né, seria a possibilidade, né, de projeção de hoje. O primeiro alvo ele pagou aqui onde ficou, né, a pequena deriva ali, e o segundo alvo dessa movimentação estava bem aqui, não foi pago também. Tá? Então aqui depois eu ainda tive que estopar a parcial, né, dessa movimentação aqui, né, depois de ter visto essa outside, tá? Acabei fazendo parcial, né, antecipando um pouco a saída, mas a gente já conversou sobre isso, né? No geral, mesmo que você tenha vendido alto, por exemplo, aqui, né, depois desse gatilho, né, você tinha um bom espaço aqui até o fundo, você tinha 210 pontos, tá? Só que às vezes, pessoal, quando você está vendido e você vê uma barra dessa, né, é melhor você sair. Ah, Luciano, mas beleza, ele voltou depois. E aí aqui tem, né, aquelas jogadas, né, de aqueles pensamentos, né, que a gente mantém sempre, né, ativo ali, quanto à estrutura de mercado. Aqui ele não renovou mínimo, pessoal. Tá? Você tem um bom impulso de alta. Essa barra é uma barra forte. Né? No 15 minutos também foi uma outside, tá? Esse mesmo momento aqui. Ó. Então você tinha duas outside, uma no 15 e a outra no 5. Essa daqui travando, né, na região da POC. Então ele faz uma outside, ó, vem bem abaixo, fecha acima. E aí o mercado faz uma segunda correção, olha, mas ele não renova mínimo. Ele volta para testar essa região de troca de contrato, né, que é a região da POC. E aí ele volta, né, para uma movimentação de alta. Então aqui, né, mantendo aquela ideia que a gente acabou de trazer, eu tenho uma possível wedge com topo duplo para amanhã, tá? Esse topo duplo está levemente mais baixo, certo? Você pode ver que o topo dele aqui ficou levemente mais baixo. Então, como maior probabilidade, né, seria no mercado abrir com alguma movimentação de baixa. Para ter alguma projeção, Luciana, a gente vai ter que ter aquela regra de rompimento e correção, rompimento e confirmação, tá, desse fundo. Se abre com gap de alta, Luciano, duas pernas de alta, tá? Talvez possa gerar um movimento direcional. É sempre importante você manter os dois lados, né? Por quê? Porque a falha de wedge, ela tem premissa de duas pernas de alta, tá? E se romper, Luciano, para cima, né? Você tem esse pivô aqui, ó, tá? Para cima você tem esse pivô. Vamos abordar se a gente vê se teve rompimento, né? Que hoje foi um dia que realmente nada, né, de confirmação, né? Mas você tem um topo, certo? O mercado chega aqui, olha só, viola a região. Finalmente eu tenho uma barra de rompimento, né? Uma barra que tenta sair dessa movimentação. E a barra seguinte, Luciano,
barra de continuidade, ruim. Barra de continuidade é ruim. Opa, Luciano, num segundo momento ainda tentam, né, romper esse mesmo topo aqui mais uma vez. Deu certo, Luciano? Não, barra de continuidade é ruim. Aqui, ao final do dia, nas últimas barras, barra de rompimento, barra de continuidade ruim, barra de continuidade ruim, né? Se eu tenho um terceiro fechamento de baixa aqui, eu já tenho um pensamento um pouco mais para uma correção um pouco maior, tá? E aqui dá para você deixar essa linha aqui também, né? Que seria interessante você pensar nessa LTA aqui, beleza? Então, para amanhã, né, a gente tem pensamentos para ambos os lados. O mercado está no meio do range do dia anterior, né? É quando a gente geralmente não tem, né, muita informação. E caso ele consiga o rompimento, né, pessoal? Aí sim, né? Duas pernas de alta, Luciano. Primeiro alvo, ó, segundo alvo. Tá bem no topo, tá? Um pouco acima do topo dessa movimentação. Então, como a gente fala, né, que depois de dias de range mais estreito, né, essa movimentação pode ir além, né, dessas movimentações, a gente já pensa ali um pouco no segundo alvo, pensa um pouco no terceiro alvo, tá? Movimentação de queda, Luciano, né? Você vai precisar, né, desse rompimento aqui primeiro, depois desse outro rompimento, e depois a gente está naquela região ali de fundo, né, que é essa região aqui, né? Acho que você pode deixar ela marcada ali como uma região, né, de maior atenção. E inclusive, né, dessa mínima aqui, né, porque ela é o ponto mais baixo disso aqui. Às vezes ele rompe o menor, mas aí você precisa ver, né, como que o preço chega, por exemplo, nessa região. Né? Ele chega próximo das médias, ele chega com muita pressão, ele chega com doji, né? Então a gente tem que ir avaliando ali o barra barra, beleza? Valeu, pessoal. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Uma boa tarde para vocês. Restando alguma dúvida, manda aí. Valeu. Forte abraço aí, até mais.